Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus derrame sobre a sua vida a chuva que vai regar a terra, a chuva de bênçãos que vai regar a sua vida, toda sorte de coisa boa que só vem de Deus, do Pai das luzes, porque dele só vem coisa boa, que isso venha sobre a sua vida e te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu trabalho, abençoe o teu sustento, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te damos glória, nós te damos, ó Deus, todo louvor, toda honra, porque o Senhor, sim, é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Pai, que no dia de hoje o Senhor venha abençoar o teu povo sobre a face da terra, que o Senhor, ó Pai, olhe para aquele que está agora aflito, num leito de hospital, que o Senhor coloque a tua mão sobre ele, sobre ela, ó Deus, dê o alívio, dê a cura, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para aquela pessoa que está sofrendo com algo que aconteceu na sua família, Pai, um problema de ordem emocional, que o Senhor ajude e traga o alívio, porque o Senhor é o nosso alívio. Pai, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então visita essa casa, visita esse lar, visita essa família, visita essa pessoa, em nome de Jesus. E que esse dia, o dia que o Senhor fez, seja um dia em que as pessoas percebam, sintam, ó Pai, apalpem a presença do Senhor na vida delas, ó Deus, e sejam abençoadíssimas, porque só o Senhor pode fazer isso na vida das pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. O texto escolhido para a nossa meditação hoje é segundo livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, no capítulo 20. É um momento da vida do rei Ezequias. Capítulo 20 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 1, diz o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Aleluia. Bom, gente, esse texto que fala sobre o rei Ezequias, ele é conhecido por uma frase, né, que está aqui no contexto, e é sobre ela que eu quero falar com você hoje. Como todo bom brasileiro, nós somos, uma palavra difícil, procrastinadores. Isso é, a gente corre atrás das coisas na última hora, deixa sempre para depois. A gente vai postergando tudo, vai adiando tudo. E o problema é que nem sempre dá tempo. Às vezes os prazos se esgotam e a gente não consegue resolver, mas não porque não teve tempo, e sim porque a gente foi omisso, foi relapso. E depois o que resta é chorar pelo leite derramado. Não adianta querer se valer de direitos quando não se faz o que tem que fazer em tempo hábil.
E é esse o nosso assunto hoje, dessa frase que Deus fala através de Isaías para o rei Ezequias: põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida, porque dessa você não escapa. Pensa numa palavra profética que ninguém gostaria de ouvir, né? Mas não se preocupe que o nosso assunto não é sobre morte. Eu não vim trazer essa palavra profética nesse sentido para você. Na verdade, eu quero sugerir a quem quiser ouvir como e por que não ter medo da morte. Esse é um assunto sério, porque vida é coisa séria, mais do que a morte, diria eu. Primeiro, porque a gente só vive essa vida uma vez. E segundo, porque a gente nunca sabe quando essa vida vai acabar. E essa exortação de Deus para Ezequias, creio eu, não é uma palavra exclusiva para ele, para uma situação exclusiva dele. Imagine se Deus mandasse alguém com uma palavra dessa para você. O que você diria? O que você faria? Você falaria assim: estou fora, Deus me livre, bate na madeira 3 vezes, o quê? Como muitos crentes fazem, eu rejeito essa palavra em nome de Jesus. Gente, na verdade, essa é a realidade que todo ser humano evita pensar. Mantenha a vida em ordem, porque a morte é inevitável. Até hoje, e até onde a gente sabe, biblicamente falando, só Enoque e Elias escaparam da morte, mas não escaparam da ascensão. Em outras palavras, eles também não ficaram para semente, como se costumava dizer. Ninguém consegue viver aqui eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, a vida como a gente conhece, mais cedo ou mais tarde acaba. Tomara que seja mais tarde, mas acaba. E há muita coisa envolvendo esse suposto fim. Muita gente tem medo da morte, inclusive crentes. E por quê? Quais são as razões? E é sobre essas razões que eu quero falar com você, para que você perca esse medo, se for por causa de uma dessas razões. A primeira razão, por que as pessoas têm medo da morte? Primeiro, porque elas têm medo de deixar coisas não resolvidas para trás. É aquela sensação de que não se soube aproveitar bem o tempo que teve para resolver o que precisava ser resolvido. Então, a gente, com todo esse tempo que a gente teve em casa, quem é que resolveu coisas em casa? Pouca gente. Tivemos aí 5, 6 meses em casa, algumas pessoas ficaram realmente em casa, tinham outros afazeres, mas a gente fala assim: se eu ficasse em casa um tempo, em tempos normais a gente fala isso, não é? Se eu tivesse um tempo em casa, eu resolveria, eu arrumaria aquele cômodo, eu acertaria aquela coisa. Algumas pessoas fizeram isso, mas a maioria não fez, não é? Então a pessoa tem o tempo, mas ela não faz tudo o que poderia ou tudo o que deveria ter feito no tempo que tem. Então a gente fala assim: eu não pensei que a vida ia passar tão rápido. Então a gente vai deixando as coisas para depois, coisas que a gente não poderia ter deixado. E chega num ponto que não dá mais para consertar. E eu me lembrei, nesse momento, quando estava meditando, daquele trecho de Lucas, no capítulo 16, em que Jesus conta a história do rico e Lázaro, que virou nome de novela, inclusive. Então, o rico
O sujeito pintou e bordou na vida sem ligar a mínima para aquilo que realmente era importante, que deveria ter ligado. Aliás, a impressão que a gente tem é que ele nem consciência disso ele tinha em vida. Mas agora, na morte, lá no Hades, no lugar do sofrimento, ele queria, já que não tinha mais jeito para ele tinha consciência e ele queria fazer algo pelos irmãos que estavam seguindo o mesmo caminho que ele, para que os irmãos não tivessem o mesmo destino que ele, só que não tinha mais jeito. Então muita gente tem consciência de que a sua vida não é do jeito que deveria ser, não está do jeito que deveria estar, não produz o que poderia produzir, não condiz com a fé cristã como deveria condizer, e isso traz consequências emocionais, psicológicas e espirituais muito grandes, não é? A pessoa fica aprisionada, se sente mal, fica ansiosa, causa depressão. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos exorta a manter a vida em ordem. Não é só uma questão de inferno, é uma questão de vida aqui. Vida em ordem, sim, é sinônimo de vida saudável. É por isso que Jesus, em Mateus 11, quando ele fala, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu entendo que, em parte, é esse o significado. Jesus, quando a gente vai até Jesus, quando a gente entrega a vida para Jesus, ele começa a transformar a nossa vida de tal forma que ele nos ajuda a resolver as pendências que a gente vai deixando para trás. Ele ajuda a gente a consertar aquilo que pode ser consertado. E isso vai tirando de sobre os nossos ombros peso. A vida vai ficando mais leve. Então, vida em ordem, como Deus propõe aqui, é que é vida saudável. Já que a morte de Ezequias era iminente, ele precisava, talvez o caso dele fosse preparar um sucessor para o trono. Ele tinha que deixar alguém tão bom quanto ele no trono, porque ele era um rei bom, ele foi um rei bom, mas parece que isso não estava em ordem na vida dele. Sempre existe alguma coisa que precisa ser acertada na vida. Na vida de Ezequias, era esse lance de um sucessor. Na sua vida, pode ser um atrito familiar antigo, pode ser uma dívida sua com alguém que estragou a amizade, ou de alguém com você que estragou a amizade, pode ser falta de perdão por algo que você nem lembra mais do porquê te deixou tão amargurado. Põe em ordem a sua vida, porque isso vai torná-la mais leve, vai tornar a vida menos forçada, vai tornar a vida mais agradável. Essa é parte da mensagem que Deus quer nos passar. Essa semana eu vi uma frase num filme que eu acredito que se encaixa aqui perfeitamente. A frase é o seguinte: é muito mais fácil pensar nas possibilidades do que nos arrependimentos. Quando eu ouvi essa frase, eu nem estava assistindo o filme direito, mas a frase ela entrou no meu ouvido e na minha cabeça, e aquilo ficou me fazendo pensar. Do ponto de vista humano, do nosso ponto de vista, as possibilidades, elas são mutáveis, elas são escolhas que ainda vão ser feitas, mas os arrependimentos não. Então, é mais fácil lidar com aquilo que ainda não aconteceu, com as possibilidades, do que com aquilo que já aconteceu, que são os arrependimentos muitas vezes, porque os arrependimentos é como o passado, ele não pode ser mudado, não pode ser apagado, não pode ser esquecido. Eles ficam lá, os arrependimentos,
Eles ficam lá nos incomodando para ver se a gente não comete o mesmo erro outra vez. Então, põe em ordem a sua vida para não acumular arrependimentos demais, porque eles pesam muito durante o trajeto da vida. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse aceitado aquela proposta. Ah, se eu não tivesse dito aquilo. Ah, se eu não tivesse seguido meus próprios conselhos, os meus desejos, agora minha vida seria outra, e por aí vai. Isso pesa na vida da gente. Arrependimento é uma coisa fantástica quando se trata da questão espiritual. Por quê? Porque o arrependimento de reconhecer que Deus é Deus, de que Jesus é Deus, é o nosso Salvador, nosso Senhor, de que a gente precisa dele, esse arrependimento é uma coisa maravilhosa, porque quando a gente tem esse tipo de arrependimento, entrega a vida para Deus e reconhece que Deus é o único que pode lidar com essa causa, Deus vem e tira esse peso de cima da gente. Então, eu não me sinto mal mais pelo mal que eu causava, não é? Se é que eu posso usar essa expressão, pelo mal que eu representava em relação a Deus, porque Jesus me salvou e hoje, por causa do meu arrependimento, do meu reconhecimento, da mudança que Jesus está gerando na minha vida e vai continuar gerando na minha vida, eu me sinto leve com relação a Deus. Mas aqueles arrependimentos de decisões erradas na vida, de atitudes infelizes contra alguém, a gente tem que conviver com isso a vida inteira, né? Então o primeiro conselho é esse: põe em ordem a sua vida. Lembre-se, quanto menos arrependimentos tivermos, mais leve será a vida. É por isso que a gente precisa botar a vida em ordem, para a gente não ter muito do que se arrepender. Não espere que a vida chegue a um ponto, ao fim, para resolver, porque pode ser que não dê tempo. Não é preciso ter medo da morte quando resolvemos as pendências da vida diante de Deus e dos homens. Então as pessoas muitas vezes têm medo de morrer porque tem coisa para resolver que não foi resolvida ainda e fica enrolando para resolver. Isso gera medo de deixar coisa mal resolvida para trás. A segunda coisa, por que as pessoas têm medo de morrer? Porque elas têm medo de enfrentar o que vem pela frente, justamente por terem deixado coisas mal resolvidas ou não resolvidas para trás. Então, além do fato do peso que o acúmulo de arrependimentos causa em vida, as pessoas pensam o seguinte: se Deus existe e me julgar por aquilo que eu fiz ou por aquilo que não fiz, por aquilo que falei e pensei, e houver um inferno, então eu estou literalmente frito. Deixe-me afirmar algumas coisas para vocês. Primeiro, Deus existe. Segundo, o julgamento existe. E terceiro, o inferno também existe. Mas o julgamento não se processa da mesma forma para todo mundo. Glória a Deus por isso. Para uns, infelizmente, o julgamento será condenatório. Mas para outros, para aqueles que entregaram a sua vida a Deus, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, o julgamento será das suas obras, ou seja, a efetivação da recompensa no reino de Deus. Não é um julgamento para o inferno, é um julgamento para ver qual vai ser o nosso galardão, qual vai ser o presente, como é que isso vai se processar no céu. Se é uma questão hierárquica, eu não sei exatamente como vai ser, acredito que ninguém saiba,
mas é o que seremos e como seremos no céu. Se for uma questão hierárquica, se alguém vai ser julgado pelas suas obras, se vai ser um soldado raso, se vai ser um general, um tenente, um capitão, não sei. Isso aqui é só uma especulação. Mas é nesse sentido. Mas de uma maneira que mesmo quem for soldado raso, não se sinta mal. Porque céu não é lugar de se sentir mal. Se uma pessoa está no céu e se sente mal, aquele não é mais céu para ela, é um inferno. Então, eu acredito que Deus, ao julgar as obras daqueles que são seus filhos e filhas, vai presentear cada um de acordo com aquilo que fez ou deixou de fazer. Portanto, para uns, para aqueles que não têm Jesus na sua vida, é um julgamento condenatório, é inferno. Mas para aqueles que têm Jesus na sua vida, é céu. O nosso assunto não é morte nem inferno, o nosso assunto é vida e céu. Então, a pergunta que você talvez estivesse pensando, dá para chegar lá com coisas não resolvidas ou mal resolvidas aqui? Dá sim. Dá porque o céu não se alcança por merecimento, não é por boas obras. O céu se alcança pela fé em Cristo Jesus. E como diz Paulo em Romanos 8:1, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não há que se ter medo de encarar a Deus quando se está coberto pelo sangue de Jesus, mesmo tendo deixado uns rabichos aqui na terra. Aquilo que a gente não resolve, Deus eventualmente resolve. Isso me fez lembrar da viúva de 2 Reis, no capítulo 4, cujo marido havia sido discípulo da escola de profetas de Eliseu, e ele morreu, mas deixou dívida para a esposa. O sujeito era crente, a própria esposa reconhecia, ela falou isso para o profeta, falou, o senhor sabe que ele temia ao Senhor. Mas o problema é que o sujeito era um péssimo administrador, ele tinha um problema com dinheiro, sobrou para a viúva e ela não deixou barato. Ela foi até Eliseu e deu uma intimada no profeta. E Deus acabou dando um jeito de resolver o que o discípulo do profeta em vida tinha negligenciado. Deus resolveu a pendência com milagre. Vocês sabem, o milagre do azeite, que enquanto teve vasilhas, o azeite não parou de jorrar. Então, não é preciso ter medo de morrer e ir para o inferno por ter sido um relapso em vida. Não se você for um salvo em Jesus Cristo. O segundo conselho que eu quero te dar, se você me permitir, então é esse. Exatamente o primeiro, coloque a sua vida em ordem. Não deixe rabicho para trás, não deixe rabicho para os outros. Por quê? Porque costuma ser bem difícil para quem fica. Quem vai com Cristo não tem com que se preocupar, mas quem fica tem. Então, se você ama Deus, mantenha a sua vida em ordem, para que até depois da sua morte, o seu testemunho cristão seja respeitado, principalmente pela família. E por último, por que é que tem gente que tem medo de morrer? Porque a possibilidade de deixar de existir em si já é aterrorizante. Agora, segundo a Bíblia, nós somos seres eternos. Tivemos começo, mas não teremos fim. Talvez hajam mais razões, né? Mas eu penso que essas 3 que eu dei para vocês são mais do que suficientes para muita gente não gostar da morte. Porque tem coisa mal resolvida, porque tem medo de chegar lá e ser julgado por aquilo que não resolveu aqui, não é? E porque a possibilidade de não existir aterroriza qualquer um, ou deixar de existir, não é? Agora, essa última, ela define tudo.
Não existe, eu quero que você saiba disso, não existe a mínima possibilidade de você deixar de existir. Eu me lembro que quando eu levava aparelho para consertar na assistência técnica, e eu chegava lá, eu só levava mesmo quando tinha um problema sério. E aí eu chegava para o cara e falava assim, olha, quebrou ou queimou e eu não sei se isso vai ter conserto. Aí eu me lembro que várias vezes, diversas vezes, eu escutei essa frase, pode deixar aqui com a gente que aqui nós só não damos jeito para a morte. Eu escutei isso algumas vezes, mas eu me lembro que chegou um tempo em que eu comecei a retrucar. E eu dizia, você não precisa dar jeito para a morte porque Jesus já deu. Então, a não existência depois da morte física não é uma possibilidade. Para mim, é muito mais difícil acreditar que morreu, acabou, do que acreditar que Jesus foi preparar um lugar para mim, para você, para nós, para aqueles que são dele, como o próprio Jesus diz em João no capítulo 14, versos 2 e 3, não é? Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar para vocês o lugar. Se isso não fosse assim, eu não teria dito nada disso, Jesus fala. Então, tem um jeito muito simples de resolvermos o problema da morte, do medo da morte. É crendo, é acreditando, é confiando em Jesus Cristo, na morte dele na cruz por nós, na sua ressurreição. Esse é o terceiro e mais importante conselho que alguém pode receber na vida. Põe a sua vida em ordem com Deus, resolva-se com Deus, essa é a chave de tudo, a chave para o sucesso da vida. O rei Ezequias tinha, com certeza, pendências humanas, mas estava bem com Deus, tanto que Deus reconsiderou a sentença de que ele morreria em breve daquela enfermidade e lhe concedeu mais 15 anos de vida por causa da oração que Ezequias fez em sua defesa. Quando se está bem com Deus, tudo é possível, até um adiamento da própria morte. Põe em ordem a sua vida com Deus, isso vai render muitos frutos abençoáveis, positivos, bons para a sua vida, mesmo que inicialmente a sua motivação seja egoísta, porque nós somos assim, mesmo que você esteja pensando em você, eu preciso me dar bem, mantenha em ordem a vida com Deus, porque isso sempre valerá a pena. O escritor, educador C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele fala um negócio interessante, o amor necessidade leva ao amor apreciação, quer dizer, você pode começar uma relação com alguém, com Deus, por necessidade sua. Mas se isso for amor de verdade, isso que inicialmente era uma necessidade, uma dependência, se for amor, vai se tornar apreciação. Então, mesmo que você for a Deus por motivos egoístas no começo, à medida que você conhecer a Deus, aquilo que era um egoísmo da sua parte vai se tornar uma apreciação, uma adoração para Deus. Tem medo de deixar de existir, de ser esquecida? Isso não é possível. Jesus sabe muito bem quem é você e o quanto você vale para Ele. Você jamais deixará de existir e jamais será esquecido, jamais será esquecida. Talvez você não tenha uma rua com o seu nome na cidade dos homens, mas certamente você vai ter um nome no céu. Então, põe em ordem a sua vida, porque dessa você não escapa. Mantenha a sua vida em ordem para que ela seja mais leve para você carregá-la. Mantenha a sua vida em ordem para que o seu testemunho de fé, mesmo depois que você se for, continue atraindo o respeito e a admiração de quem fica. Mantenha a sua vida em ordem com Deus para que o Espírito Santo testifique com o seu espírito continuamente de que você é filho, filha de Deus,
conforme nos diz Paulo em Romanos 8,16. E assim você nunca mais sentirá medo da morte, de cair no esquecimento ou de deixar de existir. Quem vive e crê em mim, diz Jesus Cristo, não morrerá eternamente. João 11:26. Então, põe a vida em ordem, ou pôr a vida em ordem, não é algo que se possa deixar para depois. É para ontem, gente. É para ontem. As vantagens disso são imbatíveis. Não é propaganda de loja, não é a questão do preço, é a questão das vantagens são imbatíveis. Aquilo que Deus oferece, ninguém consegue oferecer, nem igual, nem mais. Vem para Jesus, e Ele vai deixar a sua vida mais leve. E se você que é de Jesus está com a vida pesando demais, é hora de você passar para Ele essas coisas, para Ele te dar orientação de como você proceder, para que esse peso dos seus ombros seja tirado, para que Ele comece a direcionar você no sentido de resolver as suas pendências, aquilo que traz peso para a sua alma, aquilo que mexe com você. Em nome de Jesus, põe a sua vida em ordem. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.